sobre isso que eu vou falar agora. E para isso eu vou ler um texto na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro de que não tem com quem se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Homilética. Observe que Paulo, quando escreve essa carta, neste versículo que acabamos de ler, ele nos faz entender que aquele que prega precisa viver o que prega. Que aquele que prega precisa pregar aquilo que vive. Muitos de nós estamos pregando, mas muitas das coisas que estamos pregando, nós não estamos vivendo. E o interessante é que o versículo nos explica isso. E ele ainda diz que maneje bem a palavra da verdade. Ou seja, que conheça a palavra que está pregando. Que conheça o texto. Que conheça a passagem bíblica. Mais interessante do que se pregar a palavra é conhecer a palavra. Você não pode falar de alguém que você não conhece. Você não pode discutir ou debater um assunto ao qual você não tem domínio ou conhecimento da sua totalidade, ou de parte do assunto. E ele faz-se entender que é necessário que se conheça aquilo que se vai pregar, e que se viva aquilo que se prega, e que se procure pregar aquilo que se vive, ou que se vive. Nós estamos falando de homilética. O bom pregador, ele deve gastar minutos ou horas em oração, buscando a comunhão com Deus, a inspiração do Espírito, para se pregar a palavra. Porque a oração, ela vai juntar, unir o útil ao agradável. O conhecimento que você está buscando através da leitura e a unção de Deus que vai vir para a sua vida através dos momentos de oração. Então o pregador ele precisa viver uma vida de oração. Pregar o que vive, viver o que prega, conhecer as Escrituras e buscar a presença de Deus em oração. O interessante é que quando nós falamos sobre homilética, nós entendemos que aquele que prega, aquele que busca a retórica, aquele que busca a arte de pregar a palavra de Deus, ele precisa gastar tempo se alimentando, mastigando, comendo esta palavra. Tudo bem, é uma linguagem alegórica que eu estou usando. Mas quando o pregador dedica tempo à meditação, ao estudo da palavra, ele sobe na tribuna com convicção daquilo que ele vai falar. Nós temos visto e ouvido muitos pregadores que dá-se a entender que, na verdade, estão despreparados. Lê-se um versículo, no decorrer, no desenrolar da mensagem, não se fala sobre aquele texto que se leu. O interessante é que a sua mensagem se torna um verdadeiro festival de salada de frutas. Começa falando sobre um assunto, no meio no meio da mensagem já está num assunto totalmente diferente, e no final ele descamba, ou seja, discorre de algo totalmente diferente daquilo que ele propôs para os ouvintes. Uma mensagem, ela precisa ter primeiro um texto, depois ele precisa ter uma introdução. Você pode colocar um tema baseado naquilo que você vai falar. A introdução vai servir para preparar o povo para aquilo que vai ser ministrado.
A sua mensagem precisa ter um corpo, um conteúdo, pode ser 3 tópicos. Alguns pregam com 5 tópicos, ou até 7 tópicos. Porém, o básico seria 3 tópicos, tópico 1, tópico 2, tópico 3, com seu texto e a sua introdução. Os tópicos são o corpo da mensagem. E é necessário que a sua mensagem ela termine, ela tenha conclusão. Muitos de nós temos pregado e a nossa preocupação tem sido em ver o fogo cair, em ver Deus operar, em ver o povo pular. E na maioria das vezes esquecemos de concluir a mensagem, de fechar o assunto, para que a sua mensagem ela esteja completa. Observe o público-alvo. Se você vai pregar em um culto de oração, se preocupe com que tipo de mensagem você vai transmitir. Se é um culto com a participação dos jovens, da mocidade, se preocupe com o tipo da mensagem. Se vai pregar no culto com os varões, num culto no evangelismo, numa praça, a mensagem tem que ser destinada à libertação e salvação de almas. Assim também para se cantar hinos da harpa. Existem hinos da harpa que foram preparados para culto de oração. Existem hinos da harpa que foram preparados para culto ao ar livre. Existem hinos da harpa que foram preparados para cultos de avivamento espiritual. E assim sucessivamente. Observe o público que você vai pregar. Quem são as pessoas que vão ouvir. Outra coisa. Muitos de nós estamos pregando e imitando pregadores da mídia, ouvindo DVDs, assistindo mensagens pela internet e pregando as mensagens repetidas. Muito cuidado! Não é só você que assiste ou que acessa a internet. Não é só você que assiste os DVDs de mensagem. Os seus ouvintes também têm conhecimento e você pode correr o perigo de estar plagiando, pregando uma mensagem copiada e sendo flagrado no seu plágio. Muito cuidado com isso. Outro cuidado que o pregador precisa ter é com o tom da sua voz. Os seus ouvintes não são surdos. Você não precisa falar baixo demais, de maneira que o povo não te escute e chegue ao ponto de cochilar. Mas também não precisa gritar como se estivesse louco para chamar a atenção. Porque o que vai chamar a atenção dos seus ouvintes não é o seu grito. É o conteúdo da sua mensagem e a unção de Deus na sua vida. Porque a unção vai fazer a diferença. A presença de Deus vai fazer a diferença na sua vida. Cuidado com chavões, com bordões, com piadas exageradas. Cuidado para não ultrapassar o horário da sua mensagem. Prepare a sua mensagem, se dedique. Porque nos primeiros 5 ou 10 minutos da introdução da sua mensagem, o seu povo já sabe se você tem conteúdo para passar ou se você não tem. O seu povo já sabe se você se preparou ou não se preparou. E a sua mensagem precisa tocar o coração daqueles que ouvem. Não somente os ouvidos. Às vezes a nossa mensagem atinge os ouvidos daqueles que nos escutam, mas não atinge o coração.